A paz do Senhor, amadas irmãs. Eu gostaria de meditar com as irmãs no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 23, diz assim: E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. A primeira coisa que eu aprendo, então, é que se você e se eu clamar, Deus irá ouvir. Atentou Deus ao clamor do povo quando o povo estava em sofrimento. Mas a palavra do Senhor diz, então, que Deus levantou Moisés e Arão para resolver este problema que o povo estava tendo da escravidão no Egito. No capítulo 5, diz assim, versículo 1: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Interessante foi a resposta de Faraó, que disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Olha só que arrogância de Faraó. Mas a palavra do Senhor nos ensina aqui uma coisa muito interessante. Moisés não ficou tentando convencer Faraó de que Deus era soberano e poderoso, porque Deus, Ele mesmo fez isso. Então eu e você também só levar a palavra do Senhor, o recado do Senhor. Pode deixar que o Senhor trata de convencer os homens. E Deus convenceu a Faraó com 10 pragas. Ele humilhou todos os deuses do Egito. Ele enviou sangue na água, enviou rãs, piolhos, moscas, pestes nos animais, úlceras, saraivas, gafanhotos, trevas e morte do primogênito. Então aprendo que não sou eu e nem você que deve convencer a Faraó. A Bíblia fala que em um determinado momento, Faraó, já cansado do sofrimento, decide fazer uma proposta para Faraó, para Moisés. Diz assim, no capítulo 8, versículo 25: Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Essa proposta também eu ouço e você ouve, muitas vezes. Quando o inimigo da minha alma e da sua alma diz assim: fica e adore a Deus no mundo. Quando eu digo mundo, eu não digo planeta Terra, né? Eu digo mundo, eu estou dizendo sistema. Não abandone o sistema. Esse sistema corrupto, esse sistema que chama o certo de errado e o errado de certo. Esse sistema é que diz assim para o mundo: você vá de vez em quando na sua igreja, canta, louva, adora, ore, mas não abandone o sistema, não abandone o mundo. Era isso que Faraó fez. Moisés não concordou com isso, porque Deus não concorda com isso, irmão. Deus, a Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. A Bíblia fala que Moisés recusando isso, Faraó então, nada feito, não houve trato para Faraó. E a Bíblia diz assim que no capítulo 10, Faraó faz uma outra sugestão, uma outra proposta. Ele diz assim, no versículo 8: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Moisés falou: todo mundo. Eu, a minha mulher, os anciões, as crianças, os animais, vai tudo que é da gente vai embora. E Faraó disse: não, no versículo 11, não será assim. Ide, pois, só os homens. Moisés não concordou com isso, e eu e você também não deve concordar com isso. Muitas vezes também nós temos essa proposta do inimigo. Se o seu filho está empregado, se a sua filha está empregada, e se eles estão bem, o que tem se eles não querem servir a Deus? Você não precisa ficar orando por eles ou inquietar o seu coração, porque eles são de maior. Vá só você. Ide só os varões, vai só vocês e representa a gente no reino de Deus. Não é isso. Vou eu e vou meus filhos. A Bíblia fala que filhos são herança do Senhor.
No livro de Josué, Josué diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, sim, irmão, você tem problema. Se o seu filho não serve ao Senhor, se o seu esposo não serve ao Senhor, se a sua esposa não serve ao Senhor, sim, você tem que se inquietar, você tem que orar, você tem que clamar, você tem que jejuar para que cadeias caiam e para que eles sejam libertos pelo poder que há no sangue de Jesus. A Bíblia fala que Moisés não aceitou. Aí a Bíblia fala que Faraó fez uma outra proposta. No versículo 24 do capítulo 10, então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor. Somente fique vossas ovelhas e vossas vacas, mas pode ir com vocês até as crianças. Aí Faraó disse assim: então você vai, só que os seus bens, esses seus bens você deixa. Bom, o inimigo também já fez essa proposta para mim, e faz essa proposta para mim e faz para você. Ele diz assim, ó: que tal você permitir que as suas coisas sejam utilizadas para o reino das trevas? Que tal você ter uma chácara e você emprestar essa chácara para que o pessoal faça uma orgia? Que tal você fazer uma festa de casamento para o teu filho regada de bebidas alcoólicas, porque você tem amigos e parentes que são consumistas de bebidas alcoólicas? Que tal você gastar o dinheiro com aquilo que não é pão? É essa a proposta do inimigo. Eu vejo muitas vezes as mães reclamando que as filhas usam roupas indecentes, mas que quem compra é as próprias mães com o dinheiro que Deus deu. Dinheiro que Deus deu. Às vezes eu vejo falar assim: ai, foram no churrasco na minha casa e beberam e ficaram embriagados. E a pessoa comprou a bebida alcoólica com o dinheiro que Deus deu para ela. E ela, como dispenseira do Senhor, o dinheiro vem para você, você é dispenseiro do Senhor. É para você, manter sua família e estender a mão ao necessitado. E aí, como dispenseiro do Senhor, você gastar naquilo que não é comida e aquilo que não é bebida. Essa é a proposta de Faraó. Então, irmãos, para sair do Egito, sou eu que saio do Egito, é o meu esposo ou minha esposa, é meus filhos e os meus bens. Tudo sai do Egito, tudo tem que ser consagrado ao Senhor. A Bíblia fala que então, depois de todas as pragas, Faraó concordou que o povo fosse embora. E a Bíblia conta que o povo saindo do Egito, eles encontram um grande desafio. No primeiro desafio, eles já começaram a murmurar. Eles começaram a murmurar. E sabe o que eu aprendo? Capítulo 14, versículo 11. E disseram ao povo: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso? Por que nos tem tirado do Egito? Olha só, eu aprendo aqui que a luta causa amnésia. Cuidado. Deus tinha mandado 10 pragas, Deus tinha tocado de forma tremenda no Egito. E o povo tinha contemplado tudo isso, sem ter sido atingido. E aí, quando o povo fica frente ao Mar Vermelho, o povo começa a falar: viemos aqui só para morrer. Ah, não tinha sepulcro lá. Cuidado, irmão. Cuidado na hora da prova para você não ser ingrato e esquecer de todos os livramentos que Deus te deu ali atrás. Cuidado, porque a luta tende a causar amnésia. E aí, finalmente, Deus diz a Moisés: porque clamas a mim, Moisés, dize aos filhos de Israel que marche. Versículo 15 do capítulo 14. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que eu e você tem que ter atitude, irmãos. Eu e você tem que ter atitude. E como a guerra ela é espiritual, como a luta é espiritual, a guerra também tem que usar armas espirituais: oração, adoração, consagração, jejum. Guerra espiritual, marche. É essa a palavra de Deus para mim e para você. Marche. Então, que eu e você possa nessa tarde estar meditando nesta palavra, que a gente possa incluir na nossa saída do Egito a nossa família toda, irmão, toda, o teu próximo. Sabe quem é teu próximo? O teu próximo é todo aquele que as tuas mãos alcançam ou a tua oração alcança. Você pode ter próximo, tem gente que tem próximo lá em outro país. E tem gente que o próximo dele só está dentro da casa dele mesmo. Não ora nem para quem mora na casa da frente, na casa do lado.
Então, amar o seu próximo, que você possa orar e falar a palavra do Senhor e orar para que Deus venha mudar histórias além da sua, mudar a história de outras pessoas através de você. Que Deus abençoe minha vida e a sua vida, para que a gente possa continuar assim, crendo naquele que vive e reina para todos sempre.